Olá, o Academia está no ar. Mesmo diante de um cenário de crise, o mercado de franquias cresceu, segundo o último balanço da Associação Brasileira de Franchising. O faturamento em 2016 foi de 151 bilhões de reais. O Academia de hoje fala sobre esse promissor setor e a delicada relação entre o franqueado e o franqueador. A dissertação é do mestre em Direito dos Negócios, Alexandre Davi Santos. Aplicabilidade e limites das cláusulas de não concorrência nos contratos de franquia. Dissertação apresentada à Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito. Trabalho orientado pelo professor doutor Vanderlei Fernandes. O marco legal do franchising no Brasil veio com a Lei 8.955 de 1994, época em que o setor teve um crescimento expressivo. A legislação foi baseada no modelo americano e traz informações como a licença de uso da marca, transferência de tecnologia de know-how e direito de distribuição de produtos. Hoje, no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchising, existem mais de 142 mil franquias. A maioria está nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E, apesar da crise, em 2017, o setor teve aumento de 9,4% no faturamento do primeiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Para debater o assunto, convidamos Mariane Quinelato, mestre em Direito Tributário, e Lucas Esmeraldo, mestre em Comportamento do Consumo. Sejam bem-vindos à Academia. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Seja bem-vindo também, Alexandre. Obrigado. Obrigado por ter trazido a sua pesquisa aqui para a gente. Bom, vamos começar então a nossa conversa. Alexandre, quais são os desafios para se ter uma franquia no Brasil? E eu queria que você aproveitasse e situasse a gente em relação ao objeto da sua pesquisa, que é contrato. O mercado de franchising, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Mesmo diante das crises que a gente enfrenta, ele sempre se mostrou muito positivo, né, em números e percentuais favoráveis, com crescimentos sempre acima do mercado. Então, mesmo na crise, você acaba atraindo, né, tem uma demanda orgânica da origem do desemprego, que acaba, né, gerando aí uma migração e uma oportunidade para os negócios de franquia, né, quando a pessoa não encontra uma oportunidade de retorno ao mercado de trabalho. Por exemplo, né, esse é um tipo de perfil, mas o sistema não se baseia nisso, obviamente. Principalmente os empresários, o grande empresariado brasileiro, e também agora se caracteriza pela multidisciplinariedade do próprio franqueado. O que isso significa? Nós estamos caminhando para um mercado como é o mercado nos Estados Unidos. Em vez de eu ter um franqueado, eu tenho um franqueado multi, né, ou multifranqueado. Ele é um franqueado que tem mais de uma unidade minha, né, ou mais de uma unidade de vários negócios, né, e se profissionalizando também dentro do setor. E quais são esses principais atrativos, tanto no perfil do multifranqueado quanto no perfil de quem acabou de perder o emprego? Os atrativos são inúmeros. O franchising, ele oferece para os candidatos, a legislação é bastante clara, baseada no direito norte-americano, no disclosure, que é nada mais do que uma apresentação, a lei ela é enxuta, tem só 11 artigos, apresentação do modelo de negócio ao candidato. E esse candidato ele vai contar com uma série de requisitos favoráveis, né, como um modelo já testado, experimentado pelo franqueador, ele vai ter uma, entre aspas, uma garantia de que aquele modelo de negócio, né, já dá certo e que basta que ele desempenhe aquilo no seu dia a dia. E aqui já vai uma primeira observação, né, a ilusão de que eu vou adquirir uma franquia para obter status e que ela vai andar por si só. Isso é uma ilusão, isso não existe. Todo e qualquer franqueado tem que estar à frente do negócio. Isso é determinante para que o negócio obtenha os resultados esperados e se consiga avançar com a rede e com a qualidade do negócio, obtendo aí à frente do negócio a pessoa do franqueado ou
quando é o multifranqueado que ele profissionaliza nessa gestão, ele coloca um gerente à frente do negócio, ou ainda um outro modelo que é o sócio-operador, né, que é designado para estar na operação do negócio. Na sua dissertação, você fala sobre contratos, né, especificamente sobre a cláusula da não concorrência. O que é essa cláusula? Essa cláusula ela é uma cláusula inserida no contrato de franquia para garantir, né, o direito do know-how do franqueador. Então, na verdade, a razão de existência da cláusula de não concorrência é a irreversibilidade da transferência do know-how, né? Então, quando o franqueador transfere o know-how para o franqueado, ele não consegue tomar isso de volta, né? Para garantir essa transferência, né, existe a cláusula de não concorrência para que, após a relação contratual, esse ex-franqueado não concorra deslealmente com o franqueador. Então, a legislação ela é muito genérica, ela não prevê a cláusula especificamente e nem os seus requisitos, como eu coloco na tese. Ela prevê apenas em 2 momentos, ali no artigo 3º, inciso 14, ela fala que deverá estar previsto no contrato, né, em relação à confidencialidade do negócio e após, como será após a relação contratual. E isso, na verdade, dá base para a cláusula de não concorrência. Professores, vamos então à participação de vocês, por favor. Alexandre, é um prazer enorme estar aqui contigo. Quero lhe agradecer, né, pelo convite e parabenizar, no primeiro momento, pela dissertação, pela riqueza da dissertação, por estar trazendo um assunto que é tão prático, né, que a gente está vivenciando isso. O dia a dia faz parte de um modelo de negócio. A gente passa a abrir ou não um negócio a partir de trabalhos como o seu. E, aproveitando para questionar, quais os tipos ou personalidades de franqueados que vocês buscam? Porque, por exemplo, eu tenho uma possibilidade de trabalhar com um investidor, um sócio investidor. Ele planilha, ele vê o payback, em quanto tempo ele vai rentabilizar a operação, mas ele não tem um vínculo tão forte com a franquia. E eu tenho um empreendedor, que ele abre o negócio, busca entender sobre o negócio e muitas vezes ele se sente engessado e quer abrir o seu próprio negócio. Esse perfil ele é levado em consideração e como é que a gente passa a avaliar isso dentro da cláusula de não concorrência? São vários perfis, depende do tipo e modelo de negócio, né? No franchising a gente tem mais de 20 segmentos e dentro desses segmentos há vários modelos de negócio e cada modelo de negócio requer um tipo de perfil de candidato de franqueado específico, ok? E aí dentro desse cenário a gente tem todos esses que você citou e muitos outros, né? E trazendo a questão para o tema, né, que importa para a gente hoje, é uma observação muito importante a questão da relação, e principalmente pós-contratual, né? Então, por exemplo, quando eu já tenho um candidato que ele conhece o know-how, que é o que a gente chama de bandeira branca, é uma exceção à regra, né? E aí eu até trato isso na tese, que os contratos eles devem ser modulados, né, especificamente para um tipo de perfil de franqueado. Então, o que isso significa? Se eu tenho uma rede capilarizada, eu tenho lá 50, 100, 1000 unidades franqueadas, eu tenho uma necessidade de fazer uma cláusula de não concorrência específica para cada perfil de franqueado. Então, eu não vou ter 1000 contratos diferentes, mas eu terei certamente 2 ou 3 tipos de cláusula de não concorrência elaboradas especificamente para esse candidato. Então, por exemplo, retomando aqui a questão do franqueado que já tinha o know-how, bandeira branca. Nesse caso, a razão de existir da cláusula de não concorrência é a transferência do know-how. Como ele já tinha esse know-how, eu não posso aplicar para ele a cláusula de não concorrência. Não há razão de ser, né? Então, a racionalidade jurídica fica prejudicada. Nesses casos, o que a gente recomenda? Que ele continue com a atividade que já estava no ramo, porém, sem a caracterização do negócio. Então, ele não vai ter o trade dress, que a gente chama, né? Não vai poder identificar o negócio, ele não vai poder utilizar as ferramentas, os softwares de gestão, o know-how
transferido para ele terá que ser deixado de lado e ele continua com a operação dele bandeira branca para esse tipo, né, de franqueado. Agora, em relação ao know-how, no momento em que a gente paga uma taxa de franquia e continua, né, ou tem o pagamento de forma contínua de royalties, esse know-how já não é uma relação monetária? Um pagamento por aquilo, por aquele conhecimento, por fornecedores homologados, ou por um processo muito bem definido? Quando se paga a taxa efetivamente e esses royalties, eu já não estou comprando o teu know-how, não estou me apropriando de um direito intelectual ou de um modelo de franquia? Não exatamente, juridicamente não, porque você não se apropria do know-how, você recebe uma permissão para o uso. Então, a taxa ela vai remunerar o treinamento inicial, todo aquele esforço inicial para a transferência do know-how, de tecnologia e de treinamentos de equipe, de softwares, enfim, para que o franqueado se adeque ao negócio. E os royalties remuneram o uso da marca, né, no longo período. Então, quando termina a relação, né, a questão da validade da cláusula de não concorrência, ela era debatida antigamente e não se tinha uma segurança jurídica a respeito da sua validade. Hoje, já está consolidado. O STJ, em 2015, consolidou o entendimento de que as cláusulas de não concorrência são válidas desde que atendidos alguns requisitos que eu coloco na tese como os requisitos essenciais. Então, você precisa ter necessariamente que a cláusula contemple o requisito da questão da atividade, então tem que ser atividade específica, que eu estou restringindo, né, que é o objeto, a questão do prazo, que não pode ultrapassar 5 anos, e a questão do território, que tem que ser delimitado também, isso tudo dentro de um bom senso. Como a lei ela é uma lei que ela não estabelece todas as regras para o contrato, né, a gente acaba tendo uma migração, né, orgânica e natural do Código Civil e da Constituição Federal. Então, a gente tem que observar que a gente tem a Constituição Federal aqui em cima, depois a gente tem, né, a lei de franquia, dentro da lei a gente tem o contrato de franquia e ainda dentro do contrato a gente tem a cláusula de não concorrência. Então, hierarquicamente, a cláusula tem que respeitar os princípios, né, constitucionais e do Código Civil. A princípio, né, a cláusula de não concorrência, ela parece ser uma cláusula de fácil entendimento. Mas uma análise mais detida nos revela que ela é uma cláusula carregada de implicações obrigacionais e principiológicas. Portanto, isso deverá ser sempre observado e respeitado, não só na relação, como pós-relação franqueador-franqueado. Professora, a sua participação a gente deixa para o segundo bloco, porque agora o Academia faz uma breve pausa e volta daqui a pouco. Já, não saia daí. Estamos de volta com a Academia, hoje falando sobre o mercado de franquias no Brasil e a legislação que protege o franqueado e o franqueador. E a gente começa esse segundo bloco do programa com uma participação especial que vem lá de São Paulo. O diretor jurídico da Associação Brasileira de Franchising também quer tirar uma dúvida sobre o tema da dissertação do Alexandre. Ele mandou um vídeo para a gente, vamos ver. Alexandre, quais são os limites da cláusula de barreira de não concorrência, de acordo com o estabelecido no inciso 14, e quais foram os resultados alcançados na sua tese em relação a esse ponto? Os limites, eles são importantes porque a identificação, né, que resultou da pesquisa de mestrado, ela nos traz aí 3 requisitos essenciais, como eu já citei, que eles são elementos fundamentais para a validade da cláusula. Então, o que isso significa? Como eu fiz a análise de 10 contratos também, né, isso tem um efeito prático, se não contém um desses elementos, a cláusula ela é anulada ou relativizada. Então, a gente precisa necessariamente que a cláusula de não concorrência ela contenha a delimitação em relação ao objeto, que é a atividade específica, e essa atividade não pode ser genérica. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante de comida japonesa, e aí eu coloco na cláusula de não concorrência que esse franqueado não poderá concorrer comigo após a relação contratual, também na atividade no segmento amplo de alimentação. O que tem
né, uma alimentação de comida italiana, por exemplo, em relação ao know-how da comida japonesa? Nenhum. Se eu coloco isso na cláusula, né, então eu amplio muitos direitos, eu acabo fragilizando a cláusula e sujeitando essa cláusula a uma relativização ou até mesmo uma nulidade. Então, o objeto específico é importante, o prazo é importante também, não pode ser um prazo abusivo. Em média, a gente tem 2, 3 anos, chegando até a 5, dependendo da necessidade disso. E a questão do território, que é bastante delicada também, porque uma delimitação territorial é necessária, né? E isso é um ponto de discussão, porque há franqueadores que colocam além do território cedido em contrato. Então, ele tem uma restrição fora do território também. E isso tem que tomar cuidado, porque às vezes os franqueadores querem ampliar muitos direitos e acabam se prejudicando, porque isso pode ser visto como um ato abusivo e a legislação não permite esse ato abusivo, tá? Então, a gente tem um exemplo que é contundente, que vem lá dos Estados Unidos. Eu posso falar que é pública a informação. A rede Jane King processou um ex-franqueado no estado de Nebraska para que, né, ele deixasse de exercer atividade concorrencial após a relação de franquia. E o tribunal foi fazer uma análise e, na análise, o tribunal identificou 2 elementos. O primeiro falava que a cláusula de não concorrência ela era válida por um período de até 2 anos dentro do território. Ok, perfeita. E o segundo elemento da cláusula, que durante 12 meses aquele ex-franqueado não poderia concorrer com a rede fora do território. E o tribunal entendeu, então, que essa segunda disposição era abusiva porque era uma rede tão capilarizada que impediria o exercício da atividade em terras tão longínquas como a Austrália. E o resultado prático disso foi autorizar o ex-franqueado a continuar concorrendo porque anulou a cláusula de não concorrência. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Alexandre, gostaria também de parabenizar você pelo seu trabalho. Gostaria também de indicar a leitura do seu trabalho para as pessoas que têm interesse em desenvolver atividade nessa área, porque ele é um trabalho bem didático, você compilou várias informações importantes para o aprofundamento do assunto. Bom, eu entendo, né, que a ingerência do Estado nos contratos, ela deve ser sempre mínima, porque eu entendo que é necessário você dar uma liberdade para o empresário para que ele possa desenvolver suas estratégias. Porque, afinal de contas, é ele que vai arcar com o resultado das estratégias que ele estabeleceu, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a ingerência do Estado, uma possível ingerência do Estado nos contratos de franquia. Porque a legislação ela é muito simples, ela tem 11 artigos e o Estado ele deixa uma liberdade contratual nesses contratos. Então, eu gostaria de comentar um pouco sobre até que ponto o Estado deve ingerir e aí puxando um pouco para o lado do empresário também. Bastante importante essa questão e ela traz aí um resultado que vem do mercado. A gente teve um evento reunindo os profissionais da área e chegamos ao entendimento de que após 20 anos da lei, isso é bom. Ou seja, a falta, né, de interferência muito forte do Estado nas relações franqueador-franqueado no que se refere ao contrato, ela é positiva. Por quê? Porque ela dá bastante liberdade para que o franqueador e o franqueado estabeleçam ali uma relação de business, de empresariado mesmo, né? E isso é positivo para o setor. Do contrário, a gente ficaria muito engessado, né? Porque o segmento, o setor de franquia, ele já segue uma padronização, né? O contrato ele já é formatado, o negócio é formatado para que se siga uma padronização. E se a gente tivesse também isso por parte do Estado, com certeza isso seria afetado. Então, essa liberdade, que pode ser mudado a qualquer momento, inclusive em renovações contratuais, o modelo de negócio pode ser revisto e é muito dinâmico, é necessário, né, que esse empresariado tenha essa liberdade contratual a todo momento. Dentro da área, pegando a parte de território e as especificidades de raio de abertura de uma nova unidade ou de um novo concorrente, aonde fica o ambiente web? A internet, por exemplo, ou os novos aplicativos? Porque a gente passa a limitar
uma região geográfica, sendo ela física. E quando essa venda ou essa forma de comercialização, ela é feita de uma forma virtual, né, frente a uma nova tecnologia. Isso tem que estar previsto em contrato e isso acontece bastante hoje em dia e normalmente os franqueadores, já sabendo disso, preveem essa, né, prática. Também é uma questão que gera muitos conflitos, porque, por exemplo, o delivery ele gera um conflito de território, né, de franqueados para franqueados. A própria plataforma de negócios da franqueadora também, né, que acaba, entre aspas, concorrendo. Há franqueadores que não concorrem, que distribuem aquela venda para a rede, então quem vai fornecer e ser remunerado vai ser o franqueado, né, daquela região que está praticando a venda. E isso depende muito do modelo de negócio, mas seja, né, o modelo participativo da rede ou não, exclusivo do franqueador, tem que estar previsto em contrato, as regras têm que ser muito claras. Aliás, o propósito da lei é o disclosure, é a transparência da informação. Antes de aderir ao modelo de negócio franqueado, todo e qualquer candidato tem direito a conhecer o modelo de negócio através de um documento que a gente chama de COF, Circular de Oferta de Franquias, em que todas as informações legais, inclusive contratuais e pós-contratuais, a cláusula de não concorrência tem que estar nesse modelo de instrumento jurídico, que é a COF, para que ele tenha um conhecimento prévio antes de decidir, né, se vai aderir àquela franquia ou não. E isso tem que ser feito no prazo mínimo de 10 dias, conforme manda a lei. Professora? Vou aproveitar a pergunta do colega. É interessante isso, porque o mercado ele muda muito, né? As necessidades de mercado elas mudam muito, com muita rapidez. E é necessário que o mercado entenda essa rapidez para poder produzir os produtos, né? E para poder colocar em oferta esses produtos. Nesse sentido, vem a importância do contrato de franquia ser um contrato onde estabelece todas essas cláusulas, todos esses objetos, porque às vezes o produto que está sendo franqueado é um produto para atender uma necessidade rápida. Ele vai atender aquela necessidade, depois ele vai encerrar, não vai mais haver a necessidade de mercado. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do contrato, conter todas essas previsões e estar cercado de todos os limites das cláusulas de não concorrência, a importância de um contrato estar bem firmado. Sim, isso é importante mesmo, porque a gente fala em franquia, que realmente é um negócio bastante positivo, né, e vantajoso, tanto para o franqueador como para o franqueado, mas o fato de eu ter escolhido esse tema é justamente, né, quando acontece o conflito, que é após a relação, que ele insiste em continuar com uma atividade e isso tem que ser regulado em contrato. A questão dos produtos, dos negócios que são mais efêmeros, isso é prejudicial para o sistema. Não que isso não haja, acontece bastante. No entanto, a gente tem a proteção do Código Civil que garante o payback, né, que enquanto o investidor não houver recuperado aquele investimento, né, o contrato não pode ser resilido. Então, há uma garantia legal e por isso a importância de um contrato bem feito, né, para que isso seja contemplado e respeitado. Além, obviamente, como eu citei, das garantias constitucionais. Se eu tenho lá um exercício de uma profissão, por exemplo, de um dentista, a cláusula de não concorrência tem que observar isso, porque é um princípio constitucional, artigo 5º, inciso 13 da Constituição, é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, dentro, né, lógico, da regulamentação da lei, e isso não pode ser restringido através de uma cláusula, né? Mas eu posso restringir, sim, através da cláusula de não concorrência, a questão, mesmo essa questão do profissional, que ele não poderá concorrer com o franqueador quando houve a transferência de know-how. Então, por exemplo, se eu tenho um franqueado que ele tem uma franquia de uma clínica odontológica e ele nunca teve uma clínica odontológica ou não atuava na área, essa cláusula ela será válida, ainda que ele seja um dentista que não exerça a profissão, né? Ou se ele coloca um sócio-operador para desenvolver essa atividade, a cláusula será válida, né? No entanto, em outras situações em que o profissional desenvolve a atividade dele enquanto profissional, aí a cláusula não poderá ser aplicada. Daí a importância de eu ter uma cláusula elaborada especificamente para o perfil do franqueado, né? Então, é o que a gente fala que a cláusula tem que ser tailor-made, né? Feito sob medida. Por quê?
a gente encontra muitos contratos genéricos, e isso é resultado até da conclusão da tese de mestrado, que todas as cláusulas de contratos de franquia que foram analisadas apresentaram fragilidades. Né? Por que apresentaram fragilidades? Porque elas se revelaram genéricas e não específicas, observando um conhecimento prévio que é do franqueador. O franqueador já sabe de antemão se ele tem o know-how ou não, se era bandeira branca ou não, se ele exerce uma profissão e de que forma que essa profissão é exercida. Ele tem esses elementos, essas informações previamente. E então ele tem que se aproveitar disso e elaborar uma cláusula específica para os perfis de candidatos. É importante sempre o planejamento para evitar esse conflito, né, Alexandre? Com certeza. Bom, eu aproveito para agradecer a sua presença aqui no Academia, aproveito para agradecer também por todos esses esclarecimentos que você trouxe para os telespectadores, para os nossos empresários e futuros empresários também. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o resultado aqui da tese e a matéria do franchising, que é bastante importante para a gente do segmento, para os operadores do direito e para a população, enfim, todos os interessados. É uma oportunidade bastante proveitosa para difundir aí os resultados da tese. Ok. Agradeço também a presença dos nossos debatedores, professores. Obrigada. E obrigada também a você que nos assistiu. Para rever é só acessar tvjustiça.jus.br e para mandar uma sugestão, use o e-mail academia@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!